Humanas que Viajam, um podcast que reúne mulheres que viajam por lugares e juntas viemos mostrar para o mundo um pouquinho do nosso legado. Então, boa viagem. A gente vai bater um papo com mais uma dessas convidadas, que eu vou apresentar já já. Primeiro eu vou fazer uma aula no ambiente de uma cafeteria bem vintage. No sofazinho, uma blusa colorida, cabelo preto, longo, pele branca, olhos castanhos, com fundo branco lá. A nossa convidada está com um fundo branco, uma parede branca, um quadro, um óculos, pele branca, olho também, uma camiseta, cabelo claro, olhos castanhos. Gratidão, Nath. Vamos embora. Sou Lívia, sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, 41 anos recém-cumpridos, publicitária, antropóloga de formação, tenho uma carreira na área de pesquisa, já trabalho com pesquisa há mais de 20 anos, pesquisa de comportamento e consumo, com olhar em tendências. Temáticas que eu amo e estudo nos últimos anos é principalmente a longevidade e o envelhecimento populacional. Eu falo muito sobre isso, sobre a economia prateada, enfim, que está rolando aí esse novo mercado de consumidores. E essa só a Lívia profissional, existe uma outra Lívia minha, que eu estou até no momento de integrar esses seres, mas existe a outra Lívia que é pesquisadora do ser também, né, de mim, do mundo. Então a Lívia que adora viajar, a Lívia da espiritualidade, do yoga, da Ayurveda, de todas essas ciências, assim, espiritualidades. Então, essa é um pouco eu. Quando a gente viaja muito e conhece realidades tão distintas da nossa, eu acho que a gente tem que ter nossa empatia, assim, como um valor central, porque a empatia, ela te dá abertura para o diferente, né? E aí, assim, primeiro, porque se você chega em qualquer lugar em uma realidade muito diferente da sua, ou você se encanta ou você julga, né? A gente é muito dos extremos. Se você vai com a empatia na frente, com essa abertura, para entender pelo olhar do outro, aquela realidade, aquela história, aquela circunstância, etc., eu acho muito mais rico, né? Porque você pode fazer uma viagem e falar, nossa, foi super raiz, eu fiquei na casa das pessoas, eu visitei. Você pode estar ali convivendo com ela, a rotina dela. Mas se você não tiver um olhar empático para aquilo, você vai estar ali o tempo inteiro só como um observador e às vezes muito distante, mesmo estando presente, sabe? Então, acho que pode ser um valor importante, assim, para a gente realmente fazer uma imersão no outro, né? No outro lugar, na outra pessoa, no outro que seja, né? A gente tem uma tendência, enfim, de olhar, né, qualquer coisa sobre a ótica da nossa experiência, é meio óbvio, né, mas claro. Então, assim, ou a gente vai comparar com algo que a gente conhece, já fez, ou aquilo vai ativar, às vezes, um desejo, uma curiosidade, algo desconhecido, mas você sempre vai julgar, você sempre vai tentar qualificar, pôr alguma caixinha, né, porque a gente é um computadorzinho, né, como é que, né, e, de fato, assim, é muito difícil, eu falo até como pesquisadora, então tem 20 anos que eu faço pesquisa de comportamento humano. E, assim, é ferramental você ter que aprender a se decodificar para entrar, às vezes, na casa de uma pessoa, olhar aquilo sem julgamento. Eu estou aqui pesquisando, eu tenho que olhar pelo olhar dela. Então, eu acho que isso foi um aprendizado, assim, de vida profissional, que hoje eu introjetei, para, de fato, você se despir, tentar se despir, assim, desligar aquela vozinha, sabe? Aquele olho que está ali avaliando, e realmente tentar olhar pelos olhos da pessoa, assim, captar a vivência pela experiência dela, aquela coisa de calçar os sapatos dos outros. É muito difícil, mas quanto mais você exercita, pô, é rico pra caramba, assim. Aí você... Uma coisa que te motiva a viajar? Ah, pra caramba. Para mim vai muito além da, enfim, eu falo isso muito, assim, quem me segue, vê meu Instagram, assim, o tempo inteiro, sempre que eu posto, eu falo, são as pessoas. São as pessoas, gente, o mundo é feito de pessoas, né, a gente não tá aqui vivendo com uma bola de vôlei isolado numa ilha, enfim, eu pelo menos eu sou muito do social, eu sou muito do grupo, eu acredito que nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, é em grupo, eu estudo grupos, né, enfim, eu fiz uma formação até muito interessante, assim, estudando dinâmicas grupais, trabalho com facilitação de grupo, então, quando você, para mim, o viajar, você, óbvio, você conhece lugares lindos, paisagens, e a gente que é de natureza, né, se encanta, é lindo, maravilhoso, você tem seu momento só, você tá ali em comunhão, abraça uma árvore, sim, mas, né, quando você vai para qualquer lugar, os códigos culturais,
os códigos religiosos, filosóficos, enfim, gente, é tudo formado por pessoas. Você vai falar, tá, esse lugar, essas pessoas, onde vem a Ásia. Você vai entender ali uma situação, um grupo de pessoas, né, pela base cultural, religiosa, de organização daquele grupo. Mas no fim você está falando de pessoas, como que elas se organizam, como que elas desenvolveram, o que que elas estão seguindo, o que que elas acreditam. Isso para mim é o tesão de viajar. E aí começa a abrir tanto sua cabeça, né? Nossa, você fala quantas formas diferentes de vida existem, e não são melhores ou piores do que a sua, são simplesmente diferentes, mas elas te trazem muita reflexão sobre a sua. Aí é legal. Esse processo de expansão, eu vou usar uma palavra aqui com cuidado, e sem saber direito se é a melhor, mas o cansaço de estar nesse movimento. Já parou para refletir sobre isso, né? E como que é, na sua visão, lidar com isso tudo, assim, tipo, não sei se é mais fácil para você como, porque você tem a antropologia ali, né, como antropóloga para te guiar. Eu sei que tem gente que simplesmente se fecha e viaja sem fazer isso, talvez seja até mais fácil, mas eu sou muito aberta para esse movimento. Então eu quero saber, e aquilo traz reflexão para mim, e aí eu me transformo, e aí eu tenho um movimento, e é tipo, eita pra direita, né, tipo, qual que é a sua visão sobre isso tudo? Nossa, eita atrás de eita, maravilhoso, resumiu tudo. As mineiras, gente, vamos as mineiras fazendo podcast, a gente conversa em código, entendeu? Gente, decifrem. Entendedores entenderão. É exatamente isso, assim, porque eu sinto, pelo menos comigo, o processo, são sempre duas viagens que acontecem, né, 2 ou 3. Você tem a viagem externa, né, a viagem que o seu corpo está fazendo, sua mente, você tem as viagens internas acontecendo. E se você ainda viaja, no meu caso, eu viajo muito com meu marido, né, então você ainda tem a viagem da dupla, assim, do casal acontecendo, as viagens internas e tal. Mas isso que é a beleza, assim, Nath, e é óbvio que te cansa, né, eu, pelo menos, assim, agora que a gente fez uma viagem longa, assim, eu sentia como é que durante a viagem eu precisava dar uma pausa. E em vários momentos eu falava, não, porque a gente já tem 40, eu via a galera jovem ali, né, 20 e poucos anos, mochileiro todo, que chegava pra gente e falava assim, quanto tempo você tá viajando? Às vezes eu falava, 4 meses, 5 meses. Uau, quantos países você já fez? São as mesmas. Sempre as mesmas, gente, sempre as mesmas. No final, eu e o Eduardo, a gente já tinha plaquinhas. Meu nome é tal, tô viajando há tanto tempo, fui em tanto país, assim, sou Brasil. A gente já sabia qual plaquinha ia ter melhor reação, era muito maravilhoso isso. O ser humano, ele é muito previsível, gente. Muito previsível. Mas, enfim, e a gente encontrava com a galera que falava, já tô viajando, sei lá, você tá viajando há 4 meses? Eu falava, nossa, quantos países você já fez? Aí eu falava, 3. 3? Nossa, eu tô viajando há 3 meses, eu já fiz, tipo, 10 países. Eu falava, nossa, que, assim, legal, é um estilo de viagem. Mas eu acho que quando a gente dá esses mergulhos, gata, precisa de pausa, você precisa de pausa. A gente parava, tinha lugares que parava e se deixava ali ficar para você fazer essa integração, porque de fato é muito, não é cansativo, assim, eu acho que nem essa palavra cansativo, mas assim, te esgota. Te esgota, assim, porque você está falando de energia, né? Eu, pelo menos, enfim, como praticante estudiosa, pelo menos, né, do yoga e de outras filosofias, enfim, Tantra e Ayurveda, eu acredito, né, a gente tem um corpo, não é esse corpo físico só, a gente tem vários outros corpos sutis, você tem o corpo energético, né, isso é real, né, porque a gente não vê que não existe, ele é real, inclusive tem muita gente que vê, né, enfim, mas a gente está nos ambientes, a gente faz essas trocas energéticas, assim, o tempo inteiro, então você precisa de um momento de integração, de uma meditação, de respirar, de ficar uns dias sozinho, de ficar uns dias em silêncio, de integrar aquilo ali, porque você fica só no flow alucinado, com a mochila fazendo 1000 países ou 1000 lugares e vai só carimbando o passaporte, você tá, mas não tá, você tá, mas você tá pela câmera, né? Eu tenho 33, então eu fico reparando muito essa coisa das gerações, assim, né, que é super legal, massa demais. E igual você falou, tem os mochileiros e tal, e fico observando muito também os tipos de viajante. E por fazer parte do boom dos nômades digitais, que até às vezes me dá até um pouco de antipatia. Total. Eu considero nômade digital, sim, mas dá preguiça? Dá também. Dá também. Eu conheço muito viajante que está aí viajando há anos, igual você.
é uma coisa que sempre existiu, gente. Ó, E os total. novos viajantes têm que aprender com os velhos, porque é outro rolê, né? A gente, como nômade digital, que sai com notebook, fica dependente de internet por aí, não consegue desfrutar, tem que trabalhar, é uma constante adaptação de vida pessoal e profissional que te enlouquece, que você quer curtir, né? Tem tantos aspectos, né? Enfim, e eu vejo que o tanto que está conectado com a realidade, igual nesse tópico que a gente está falando, tem muito mais a ver com o tipo de viagem que já existe há muito tempo, Não, né? total. Você me fez pensar agora, que desculpa, enquanto você está falando, porque como a gente se conheceu na Chapada ali, em Biquara, você lembra da Marina? Você me fez lembrar da Marina, aquele personagem, a Marina, aquela italiana, que morava ali, ela tinha tem, né? Seus 70 e tantos anos. Deixa eu qualificar a Marina aí para nossa audiência Bem, entender, acompanhar. Bom, eu e Nath, a gente se conheceu ali, né, no sítio ali de enfim, bioconstrução, agroecologia ali no meio da Chapada, em Biquara, que também é um espaço que tem, enfim, como pousada, eles também fazem aluguéis, assim, para quem está viajando. E nesse espaço, nesse centro, no terreno, era dentro do próprio terreno, na verdade, assim, no final desse terreno, tinha uma casa construída, né, bioconstruída também, e quem residia lá era essa personagem, assim, a Marina. La mia felicidade. No senso che falei, Marina, a 50 anni você não vai mudar. Você tem que se aceitar com le cose boas e com le cose mal che você tem, perché ninguém é perfeito. E dali fu una strada boa, no senso che você já accetta il suo limite. Sim. Quando io ti falo che non pongo internet in casa perché per me è un limite, io sto parlando perché conosco la mia idiozia no caso di internet, entende? Perfeito. É isso. Bom. Muito bom, gostei. Então, Marina era essa personagem. Marina é uma pessoa com 70 e mais anos. Marina, eu diria que deve ter uns 75 anos, italiana, tem minha irmã gêmea. E Marina veio parar no Brasil, enfim, por diversas forças da vida, estava ali, morava ali. Mas era hippie raiz. Se me falar de uma pessoa hippie raiz que eu conheci, pouquíssimas na vida. Uma delas é Marina, que vivia ali sem energia elétrica ainda, super na bioconstrução, paz e amor, que ainda é uma pessoa que vive num modelo mental que exclui o dinheiro, né? A Marina é uma pessoa que vive muito na base da troca, sabe, assim, etc. Cara, me ajuda aqui a construir minha casa, e eu faço uma tatuagem em você. Ela era tatuadora, apesar de que ela falava que a partir dos 70, agora com 70 e poucos anos, tatuagens que exigiam traço muito fino, em linha reta, ela não fazia mais, não. Maravilhosa. E Marina, por quê? Porque a gente conheceu ela ali, eu vi a energia daquela mulher um dia que a gente estava ali, ela entrou oferecendo para a gente uns biscoitinhos, né, encantados, mágicos. Eu falei, gente, tem que conhecer essa mulher, peraí. Depois descemos para lá, vários dias a gente fez fogueira, ficamos cantando e tive que fazer entrevista. Tem vídeos de Marina, porque eu fiz entrevistas com ela, falando sobre longevidade, envelhecimento, que é a pauta que eu estudo. Eu vou te mandar depois. Incrível, assim, umas falas foda. Porque ela tem minha irmã gêmea, a irmã dela. Nunca. Da idade que ela tem. Nunca. E a irmã gêmea dela é a irmã que ela falava que é a irmã que é a pauta do que faz tratamentos estéticos, sociais, é a pessoa que tem uma vida corporativa, é um outro ser. E ela ali. Por que eu falo tanto da Marina? Porque quando você fala da hippie raiz, a Marina contando histórias pra gente de viagem, a Marina é a pessoa que virou pra mim e falou: eu conheci a Índia antes do plástico chegar. Eu fui para a Índia na década de 70. Eu estava lá fazendo mochilão pela Índia, depois subi para o Nepal. Imagina o que é o Nepal, gente, naquela época, na Índia. Então, assim, poxa, as histórias dela que vão render outro podcast, assim, tem histórias, cara, na minha cabeça. Essa é a hippie raiz e a gente tem que aprender com essas pessoas, porque conversar com ela era entender pela lente dela essa viagem fora do digital, fora da preocupação de ficar fazendo stories por minuto. É a viagem imersiva total. Você ir para um lugar sem saber se vai ter um lugar para hospedar. Não tem booking, tem porra nenhuma. Você vai indo, né? Não tem celular, não tem nada, não tem dinheiro. Essa é a hippie sem dinheiro, só na troca. Esse reconectar, ele é tão importante. E eu tenho conhecido, não acho que é à toa, tantas pessoas também na estrada que me fazem lembrar disso. E às vezes dá até uma gastura, assim, porque eu sei hoje o tanto que a minha vida está moldada no digital.
né? Eu tenho um trabalho, foi a vida que eu construí para também permitir eu fazer essas viagens, mas eu não abro mão da consciência, de empatia, de conectar com o local, de quando ver esses viajantes. Eu prefiro 1000 vezes conversar com um viajante ancestral do que um viajante nômade digital. Né? As Ai, pessoas falam assim, total. ai, co-living, experiências para nômades, tô fora. Total, total, assim, na nossa viagem, nossa, também, era sempre buscar, e quando a gente percebia que era uma galera, que era assim, era isso, né, tinha essa alma ali, esse personagem ali, eu falava, é aqui, olha, aí para o mundo, se a gente tinha um programa, esquece, vamos tomar um café, tal, tal, e vamos conversar, cara, porque a riqueza vem dessa, assim, esses, né, a riqueza é isso, é eu estar aqui sentada com você 4 anos depois, lembrar da Marina e começa a vir coisas da Marina na minha cabeça, assim, que encontro mágico, sabe, belo, assim, uma pessoa que com certeza me agregou muito em, sei lá, em 4, 5, 6 horas que a gente, de fato, conversou, assim, profundamente, né, dividida em 2, 3 dias, é isso, Coisa que você cara, leva para a vida inteira. é isso que te toca, assim, é isso que Esses te constrói. momentos. E, gente, apesar de todas as críticas, igual eu falei quando eu comecei, sou nômade digital. Encaixo dentro dessa categoria, nessa caixinha, mas também sou várias coisas. Então, estamos aqui também só para trazer pautas, mesmo que sejam polêmicas para alguns, e para a gente abrir para debater, para conversar, para que as pessoas que são das novas gerações também tenham empatia para olhar os outros tipos de viajante, não sejam, né, tão fechados no egocentrismo que às vezes rola muito, né? De, eu descobri um estilo de vida onde eu posso viajar o mundo trabalhando, eu sou superior. Mas, gente, calma aí. Tem tanta gente que é o nomadismo indígena, por exemplo. Você falou que eu sou nômade digital, acho que só lembrar, a gente está num momento social, assim, a gente está num momento que a gente está sendo importante, a gente não está dando importância, está sendo importante a gente qualificar uma série de coisas que antes não eram qualificadas, né? Está sendo importante a gente reconhecer grupos sociais, gêneros, preferências, reconhecer movimentos e comportamentos, e para reconhecer a gente tem que dar nome àquilo. Vou pegar o exemplo, assim, bullying. Sempre existiu, gente, não é coisa de agora, sempre existiu, né, quando eu era pequena, sempre existiu, mas não tinha esse nome. A partir do momento que a gente qualifica, etc., a gente dá a luz, a gente olha o quanto que é importante a gente olhar para isso, debater, a gente intervir, etc. Então, é a mesma coisa, nomadismo digital. Sempre existiu o nomadismo, claro que o digital surgiu a partir dos anos 2000, né, a coisa do milênio, mas sempre existiu. Então, assim, realmente falar, eu sou nômade digital e um badge, entendeu? Existem pessoas muito mais, Marina é uma nômade ali de raiz, entendeu? E eu olho para ela assim, eu faço um namaskar, eu faço devoção para ela ali, porque é isso. São as pessoas que inspiram a gente, aí somos nós, né, também, gente. Você não precisa ser inspirado pela Marina. Não, tá tudo certo. É isso. Voltando, como que eu planejo o meu rolê? Assim, gata, tem uma frase de Monteiro Lobato, aquela que cresceu, né, com o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas tem até a frase dele que eu amo, assim, olha, tem uns 20 anos, assim, que eu lembro dela e eu sempre escrevo ela em vários lugares, acho que um dia eu vou tatuar, tá aí, eu tenho que tatuar essa frase, ela é muito importante para mim. Ele fala, tudo é sonho ou loucura no começo. No começo tudo é sonho ou loucura. Então, começa assim, você tem um sonho, ou para alguns é uma loucura. Para mim, você tem a partir do momento que isso existe, isso vem, e aí, obviamente, isso vem de dentro, né? Você reconhece, eu preciso sentar, planejar, desenhar. Eu não deixo o sonho escapar. Eu assim, por mais que eu sou muito sonhadora, mas eu sou uma pessoa da realização. Quem me conhece sabe, assim, né? Sou sagitariana, falei com você, sou sagitariana com ascendente aquário, mas minha lua em virgem, eu sou foco realização, assim, sempre cresci com uma lente muito poliana, mas agora que eu tô amadurecendo, não é poliana, é porque é uma coisa real, assim, eu sou capaz de tudo, aquela coisa Xuxa, tudo que eu quiser eu posso ser, entendeu? E de fato, eu acredito que se eu virar para você hoje e falar, Nath, eu quero ser uma puta pianista, cara, eu pegar, me dedicar, treinar piano X horas, daqui a 10, 15, 20 anos, eu posso não estar apresentando na orquestra, tal, mas eu vou ser uma super pianista, vou.
Então, assim, eu acredito que a gente é capaz, mas para fazer, a gente tem que sentar a bunda, planejar, pensar, sabe, assim, se instrumentalizar. Se você não sabe, busca quem sabe. Se você não consegue, busca quem te ajuda. Então, para mim, assim, tudo é sonho, loucura, mas a gente tem que planejar. Como pesquisadora, eu também venho de planejamento, enfim, também isso é muito do que eu faço. Então, é muito eu. Então, eu sento e eu planejo. Para mim, tudo começa, um sonho, uma loucura, vai direto para uma tabela de Excel, sempre. Eu preciso entender como realizar, porque assim, meu jeito, eu não tenho essa, talvez eu acho que eu sou uma pessoa, eu ainda tenho muito os medos, assim, eu não tenho essa, eu vou dizer, essa abertura para sair para o mundo como a Marina, sem dinheiro na troca e tal. Eu preciso sentar, planejar, ver, planejar do ponto de vista financeiro, planejar do ponto de vista emocional, físico, sabe, mental. Então, assim, quero fazer uma viagem, começa a pesquisar, óbvio, sou eu, então vou pesquisar como é que é ir para esse lugar, etc., quais são as possibilidades. Eu não estou falando só de roteiro é a última coisa que eu faço e quiçá faço, porque muitas vezes eu chego no local e ali vou pegando dicas e vou fazendo. Então, na verdade, assim... Como fazer tornar realidade? Como fazer... Como tornar realidade, gente? Se quer ir, vai. Eu sou Dé. Quer? Faz. Quer? Vai. Assim, existe outra frase também que eu já escutei muito, né? Muita gente fala que eu também amo, que é dessa: se não agora, quando? Isso também é outra que eu sempre carrego. Se não agora, quando? Esse trem de, um dia eu vou, um dia... Claro, tem coisas que exigem, né? A gente fez uma viagem agora de 1 ano, não é tipo, vou sair amanhã, mas, gata, planejamento, abri uma poupança, colocava grana lá, todo mês pingava, tal, religiosamente, e, tipo, eu vou, tá claro que eu vou, e você tem esse nó, você tá construindo para aquilo, assim, entendeu? Eu vivo de plano. Tem lembrança da primeira viagem que você fez? De preferência sozinha, mas se não... Você sabe que isso é uma questão para mim. Eu viajei muito pouco, fiz muito pouco viagem sozinha. Como eu sou do grupo, né? Esse é um ponto. Esse é um ponto para mim, assim, que eu penso assim, eu preciso comer. Apesar de que em viagens para agora com meu marido junta, a gente fez momentos individuais, mas Legal. É diferente, assim, né? Enfim, mas é diferente. Você sabe que você tem aquela pessoa ali que tá ali com você. Total, assim, eu geralmente eu sou a líder do grupo, eu sou tipo quem mora em Minas vai entender, eu sou a tia Eliane, tia Lívia, eu sou a tia Lívia, entendeu? Quem mora em BH vai entender, outra referência. Eu sou a tia Lívia, eu que pego, organizo, vou, entendeu? Mas, putz, tanta viagem, assim, que me marcou na vida, mas é porque é foda, essa última viagem que eu fiz, penúltima, né, que eu já fiz uma outra depois, que foi esse sabático, assim, de 1 ano, ela foi muito importante porque ela é um sonho e uma loucura, assim, realmente muito antiga, assim. Mas tá aí, eu lembrei de uma viagem boa, lembrei de uma viagem que me tocou, assim, mas foi uma viagem que eu resolvi, assim, em 1 semana que eu ia, que foi minha primeira viagem para a Ásia, uma viagem que eu fui para Tailândia com nem era amigo, era um cara que eu conhecia na Espanha, eu estava morando em Barcelona, e minhas amigas todas iam passar o Réveillon, a viagem era Réveillon 2008, de 2008 para 2009. Minhas amigas todas iam para Berlim, e eu falei, cara, passar Réveillon em Berlim, nada contra, tá? Não conheço, sou doida, inclusive, para ir. Mas para mim era uma coisa estranha, assim, frio, né? Porque a gente que é daqui dos trópicos, sabe? Precisa de uma praia, pular ondinha. Não tava colando. E aí tinha uma turma que era mais ou menos conhecida nossa, e existia esse cara, chama Andrés, que é um equatoriano, e um dia, com uma turma de pessoas, ele comentou que estava indo para Tailândia, estava indo sozinho. Eu olhei para ele e falei, cara, cabe alguém nessa viagem? Posso ir com você? Ele falou, pode. Eu falei, e ainda peguei e sentei com ele. Aí, bom, chamei ele para um café e falei com ele, R$ 10 de primeiro. Eu falei, André, quer deixar claro, eu não tenho nenhum interesse em você, estou querendo para essa viagem, assim, como amigo. Adoro. Você tem o limite. Comunicação. Comunicação clara. E ele riu, ele olhou para mim, ele falou, ok, mas foda, deixa rolar, você está solteiro também, enfim, tudo pode acontecer. Eu falei, não, sim, só queria deixar claro que o movimento não é por você, pela viagem, entendeu? E como mulheres também, de traçar isso. E como mulher, de falar, total, traçar meu limite, assim, sacou? Eu tô indo, e achei incrível que você tá indo. Achei bom trazer o parêntese, porque a comunicação importante. é um fator. Super, tem aprendido muito. Mas vamos.
E o André estava indo, faltava uma semana, assim, e aí eu achei uma passagem pela Air Russia, Air Moscou, um negócio assim, uma passagem, presta atenção, fui sair de Barcelona, fui parar em Moscou, de Moscou, Bangkok, que era o voo mais barato. Cheguei em Moscou, na conexão, estava nevando, claro que minha mala ficou lá, né, enfim, nada contra essa companhia, gente, mas foi a minha experiência. Chegamos na Tailândia, em Bangkok, minha primeira chegada na Ásia em 2008, e o Andrés, hoje, é o meu irmão, para deixar claro, a gente nunca teve uma relação, assim, foi realmente um encontro de alma, ele é um irmão, assim, já fui para o Equador, ele já veio, falo com ele, enfim, toda semana, um irmão de vida, e o Andrés é um cara muito espiritual, solto, livre. Quando a gente chegou em Bangkok e viu que a nossa mala tinha sido extraviada, e a notícia foi, sua mala ficou em Moscou e pela nevasca, ela só vai chegar daqui a uma semana. Aí, foi muito doido, né? Porque eu era muito... Naquele momento, eu era uma Lívia bem diferente. Eu era uma Lívia mais apegada, mais medrosa e tal. Mas que eu já estava um ano fora. Eu lembro que eu olhei para mim e foi tipo, vou ficar sem a minha mala aqui num país, aqui na Ásia. A minha vida. Andrés olhou para mim e falou, que maravilhoso, que início de viagem perfeito. Vamos desapegar, vamos ser livres, vamos ver o que essa Tailândia aguarda para a gente. Eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, eu vou matar esse cara, eu vou ter muita dificuldade com esse cara nessa viagem. Socorro, o que eu vou fazer? E foi maravilhoso, porque foi exatamente isso. Não existia Booking naquela... Gente, olha, isso foi pré-iPhone, né? Era pré-iPhone, não tinha Booking, Airbnb. Eu senti um pouco ali da nômade raiz. E aí fomos para a tal da Carlson Road, que a gente já tinha visto lá no filme, né? Leonardo DiCaprio e tal. E vamos se virar, compramos umas roupinhas, ficamos em qualquer albergue. E aí, de fato, foi assim, uma primeira viagem bem mochileiro raiz, assim, para mim, que a gente foi conhecendo e fomos indo no flow, assim, de chegar, pesquisar onde a gente vai ficar, conhece uma turma, vai para um canto, vai para outro, aí vai para as festas, né? Aí vai para aquela fuma um party, aquela coisa toda, bem jovem ali, né? 24 anos. Enfim, foi realmente uma viagem super marcante para mim, assim, de muita libertação, de muita conexão. Eu acho que foi a primeira viagem que eu realmente fiz no flow, assim. Agora, claro, o fato de ter ali uma pessoa do meu lado, talvez um homem, refletindo agora, fez, obviamente, diferença para uma Lívia daquele momento, que talvez precisava isso, né? E tá tudo bem também. Enfim. Tá tudo bem. Sim. Legal. E depois de anos e anos, você fez um sabático incrível pela Ásia, que já foi um outro momento, uma outra experiência. Outro rolê. E como é que foi, assim? Você chegou a conectar? E talvez por isso você deve ter lembrado dessa primeira viagem, né? Você acabou de chegar da outra, né? Total, não, e foi minha primeira viagem na Ásia, assim, e foi só Tailândia, foi 15 dias, porque na época eu trabalhava, né, na Espanha, a gente tinha só 15 dias de férias, só, né, gente, sacanagem, 15 dias de férias, e aí fizemos Tailândia, fizemos 3 lugares. Depois eu voltei para a Ásia com o meu marido, a gente foi em 2017. Sensacional. A gente ficou 3 meses, a gente fez Vietnã, Camboja e Mianmar, foi apaixonante, e nessa viagem com o meu marido, a primeira vez com ele, na Ásia e outros países, né? Foi nessa viagem de 2017 que a gente conheceu muito mochileiro, principalmente, né, gente? É europeu e americano, muito europeu. E, tô viajando há 3 meses, há 4, há 6, há 1 ano, há 2, há 3, porque aqui no Brasil não é muito comum, né? Agora mais, pós-pandemia, né? Os nômades digitais, mas não era. E aí a gente voltou para o Brasil, eu falei, eu quero, assim, eu quero fazer isso. Desde a época lá que eu fui com o Andrés, que foi 2008, ficou na minha cabeça, eu falei, eu quero. E aí foi quando a gente pôs no papel, aí é isso. A gente falou, beleza, para ficar 1 ano fora, quanto que a gente acha que a gente precisa? E aí a gente realmente, assim, falar um pouco de planejamento aqui, porque eu acho que era importante. Óbvio, meu caso, meu marido, mas a gente marcava reuniões, tá? Na agenda, uma do outro, pra gente parar, porque os dois, a gente trabalha em casa, enfim, cada um com o seu negócio. A gente marcava reuniões, sentava, falava, beleza, planilha. O que eu vou fazer? Putz, eu vou olhar mais ou menos um mapa de países que eu acho que pode ser interessante, vamos olhar clima, para onde que a gente começa, para onde que a gente vai e tal, porque é importante você mais ou menos, né, ver, porque você não quer chegar ali no Vietnã, você não quer chegar na Indonésia na época das monções, porque a gente gosta de mergulhar, o mar tem que estar bom, então você tem que minimamente fazer essas pesquisas. Ele foi olhar, ele é Capricórnio, né, ótimo, foi olhar toda a parte de grana, aí foi olhar Airbnb, Booking, cada um desses países, mais ou menos uma média de gasto com alimentação, transporte. Então ele fez uma planilha, assim, de perspectiva de gasto, e eu fui fazendo um pouco desse roteiro, eu fui olhar a parte prática, preciso de visto,
Por exemplo, a gente queria ir para a Austrália, para fazer a barreira de corais, né? Mergulhar na barreira de corais. Você precisa de visto para a Austrália. Ainda bem que a gente olhou com antecedência, porque assim, o nosso visto, eu tenho cidadania espanhola, então o meu saiu na hora, mas pro Du, que é brasileiro, visto dele demorou 8 meses, gente, para sair. Ridículo. Tudo bem que foi um período pós-pandemia, a Austrália talvez agora esteja menos chato, mas isso foi ano passado. 8 meses para sair um visto, com toda a documentação, meu marido, meu visto saiu, dele não, me ajuda. Quase que a gente não foi, o visto dele saiu um mês antes da gente ir para lá. Já tinha saído do Brasil. Então, assim, você precisa desse planejamento. Então, fizemos todo esse planejamento, a grana e tudo mais, e pronto, e vamos. A ideia era em 2020, porque de fato a gente ritualizou, né, a nossa união, a gente já estava junto há um tempo, a ideia era sair em 2020, aí pandemia, pau. E aí, gente, flexibilidade, pandemia, não podemos sair, mas a gente já estava preparado para largar, a gente morava em São Paulo, eu numa carreira super executiva, a gente tinha se preparado para dar esse salto. Então, não dá para ir, vamos viajar pelo Brasil. Foi aí que a gente foi viajar pelo Brasil, te conheci na Bahia, entendeu? E beleza, e vamos flexibilizar. E aí abriu 2021, aí veio Ômicron, não pode de novo. Aí ano passado abriu, aí ponto, a gente foi. E fomos para uma viagem, a gente tinha planejado ficar 9 meses com a grana que a gente tinha, mas por fim, né, porque tudo é flow, a gente acabou ficando 1 ano, óbvio que gastamos um pouco mais também, mas conseguimos ficar 1 ano, e é isso, assim, muito maravilhoso, muito planejamento, e fomos indo conforme a dança, assim, e do que a gente pensou, foi bem diferente, assim, passando pelos países que a gente tinha planejado, mas fomos em outros lugares que eu nunca tinha imaginado, tipo Maldivas, para mim foi a cereja do bolo, nunca na minha vida imaginei, porque a gente só conhece a Maldivas da capa da Caras, né, gente? Aquele resort, você acha que é caro. Se, tipo, eu não ganhei de aluguel, gente, a gente foi Maldivas para mochileiros, entendeu? Super acessível. Existe. Inclusive, eu quero puxar um grupo para ir mergulhar, assim, é muito para quem curte mergulhar, assim, eu acho que é Marte, e foi Maldivas para mochileiros, assim, e aí é muito mais maravilhoso, porque a gente não ficou na ilha do resort, eu fiquei na ilha onde os locais moram. Aí, cara, você vai conhecer como as pessoas das Maldivas moram, e aí é um nó na sua cabeça, assim, se a gente puder falar de Maldivas aqui, é um nó, porque é um país que é muçulmano, né, quase, enfim, a grande maioria muçulmano ortodoxo, e é um choque, e aí você tem que estar muito aberto, assim, é um choque, porque você está ali no mar, maravilhoso, entendeu? Aí você sai e a vila, que é uma ilha muito pequena, são as mulheres de burca, são mulheres assim que não têm contato. Associando a nossa bagagem de mar e de tudo, a nossa bagagem. Praia, né? Exato. Todo mundo pelado. Elas não têm relação, inclusive lá você tem que ter entendimento e muito respeito. Você não pode sair andando na ilha de short, de biquíni, você não pode mostrar o ombro. Então, você tem um espaço da praia reservado para o turista que é coberto com tapume. Então, você tem uma entrada, uma parte. Então, você não tem na praia uma música alta, alguém vendendo coco, não. É um lugar para o turista ir lá se banhar de biquíni. Você sai dali para você ir para a ilha, para a vila. Assim, gente, eu tô falando da vila, assim, a ilha você anda ela inteira em 10 minutos, tá? No máximo. São ilhas muito pequenas. Então, você tem que se cobrir, assim, por respeito, óbvio, aquela cultura. Você tem a mesquita ali. É o que a gente falou no começo do episódio, né? E aí você tem que entender, e aí você vai conhecer essas pessoas, você vai entender um pouco mais da religião. Foi super interessante, assim, Maldivas foi um lugar que a gente fez um pouco de uma imersão mesmo na cultura, entender um pouco mais o Islã, que sempre, para a gente, né, bem mais distante, assim, né, de conversar, a gente ficou em casa ali de famílias ali, então foi muito interessante poder escutar, sentar, e de ter essa abertura, de sentar na mesa, né, e um dia eu virei para ele e falei, olha, o cara que estava recebendo a gente, um menino jovem, falei com ele, me fala do Islã, eu quero saber, assim, quero entender o Corão, quero entender sobre as rezas, quero entender por que 5 vezes por dia, por que isso, por que aquilo, e foi muito interessante, assim, realmente entender, assim, e ele não se sentiu ameaçado ali, hora nenhuma de eu estar perguntando, porque, né, você tem muito isso, né, quando alguém ocidental vem e faz perguntas, às vezes, é muito difícil eu poder perguntar por que a burca, me explica. Eu não estava perguntando como uma crítica nem nada, eu queria perguntando de maneira genuína, me explica sobre o seu olhar, deixa eu entender e tal, deixa eu tirar aqui, né, minhas críticas, o que eu acho, o que eu deixo de achar. E isso é muito maravilhoso, sem dizer Maldivas, né, enfim, para
Maravilhoso, aquela coisa. Mas nessa Uau! experiência. Então, isso foi cereja do bolo. Então, essas Uau! coisas foram surgindo. Zero planejamento. Eu acho muito interessante, assim, que, de novo, já vi que o fio e o perfume do nosso episódio é a questão dessa conexão com as pessoas, a empatia e esse rolê. Tem jeito, tá vendo? Sempre vem. E lindo. E, tipo assim, mas também é doido, porque a gente viajando, você tem que furar, você precisa de um tempo para perfurar essa Ah, barreira super. essa barreira de entrada, né? Aí, tanto para grupos normais, tipo assim, grupos de locais, quanto para os grupos mais autênticos, que são as pessoas que de fato são as mais legais de conhecer, os raízes dos raízes, e para você finalmente ter a oportunidade de estar numa conversa, igual você teve com esse cara, e poder fazer as perguntas e realmente estar ali sentindo uma abertura da pessoa para ela te responder. Nossa, isso para mim é tipo o Maravilhoso. objetivo É o néctar. da viagem. É. É o néctar dali. É. E aí, nesse sentido, a gente fala muito assim, de, tipo, na perspectiva do que a gente leva. Tem alguma coisa que você sente que nesse processo você também deixa para o outro? Uma ótima pergunta, Nath. Cara, eu acredito que sim, assim, porque tudo é troca, né? Quando a gente está dialogando, eu acredito no diálogo, assim, eu acho que existe uma diferença, né? Quando eu estudei a pós-graduação que eu fiz em grupos, a gente foi estudar comunicação não violenta, existe uma diferença entre Adoro. discussão, debate e diálogo. Quando você vai na raiz mesmo, assim, na etimologia das palavras. E diálogo é um lugar onde eu tenho a minha perspectiva, você tem a sua, mas juntas a gente constrói uma terceira, que no fim não é nem o que eu acho, nem o que você acha, porque no diálogo eu não estou tentando te convencer, você não está tentando me convencer. O diálogo é quando eu falo e você escuta com presença, sem estar ali julgando, blá, 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 já processando, escuta com presença, por isso a escuta é tão importante no diálogo. Você fala, eu escuto com presença, e pode ser que aquela terceira ideia que vai surgindo, ela é uma soma de nós duas, é um terceiro ser ali. Então, eu acredito que quando você realmente está num lugar desse, você senta para dialogar, você está sempre trocando, assim. Você me fez lembrar falar de uma troca que de fato aconteceu, olha só, essa foi maravilhosa. Eu lá nas Filipinas, gente, maravilhoso. A gente passou por 11 países, isso, 11 países. E a gente estava nas Filipinas, e a gente sempre preferia ficar em guest house, né? Ou alojamentos, assim, que geralmente você vê que são pessoas ou famílias, alojamentos mais familiares, né? Óbvio, porque são mais baratos, né? Sempre, assim, meio o B&B, e que você tinha essa proximidade ali, porque as pessoas locais que você vai perguntar, o que é legal de fazer aqui, onde que eu vou, tal, enfim, uma comidinha caseira, pô, na Índia, os melhores lugares que eu comi, entrava na cozinha, em todos os lugares, gente, Índia, Indonésia, entrava na cozinha e falava, deixa eu aprender a fazer esse negócio que você fez, que eu adorei. Indonésia, entrava na cozinha, a mulher não falava inglês, eu não falava a língua lá, esqueci, gente, o idioma da Indonésia, e Aplicação prática do mineirês. super, gente, assim, adoro entrar na cozinha das pessoas, saber como elas fazem, e ria, quantos vídeos eu tenho ali de filmando ela, tá? Enfim, então, para mim, esse é o lugar que a gente gosta de viajar. Então, voltando, a gente estava nas Filipinas, em Panglao, que é uma ilha bem pequenininha, do lado de Bohol, e era uma hospedagem de um casal super bacana. Eu não sei por que cargas d'água, uma hora eu estava ali conversando com eles, como sempre, batendo papo, e num dado momento ela falando comigo que, eu fico vendo os viajantes que passam por aqui, tô lembrando, agora eu lembrei da conversa, fico lembrando dos viajantes, fico vendo os viajantes que passam por aqui, eu fico pensando que eu e meu marido também, a gente é doido para viajar, a gente mesmo não conhece as Filipinas, e ela estava perguntando por onde eu tinha ido nas Filipinas, ela falou, e você fala do meu país, que é um país que eu mesma não conheço, eu falei, mas por que você não viaja? Ela falou, não, porque tem aqui... Pois é, aí ela, porque tem aqui a pousadinha. Eu falei, não, mas você pode deixar alguém tomando conta da pousada. Aí eu fui entrando. Minha filha, no fim, foi 1 hora e meia de terapia de casal. Porque aí ela foi dizendo que ela não viaja, porque não sei o quê, porque ela não tem grana, tal. Eu falei, mas você tem um negócio, como é que você não tem grana? Você não consegue poupar? Mas é só você poupar, blá, blá, blá. Aí ela falou, não, porque eu empresto muito dinheiro para minha família. Aí foi dizendo como é que ela tinha uma rede familiar que pedia muito dinheiro, e aí ela sempre não conseguia dizer não. Ela e o marido, você tinha ali, sei lá, irmãos dela, irmãos do marido, pai, mãe, que ela
ajudava financeiramente. E aí, assim, ajudar financeiramente, eu entendo, óbvio, família, né, gente? Mas ela, pela fala dela, eu sentia que tinha um lugar ali, um peso para ela, e uma dificuldade dela de pôr esse limite, uma dificuldade dela de falar, peraí, eu quero esse dinheiro para mim também, super justo. Nath, mas assim, entrei, no final eu estava conversando com os dois, sobre isso, fiz quase a constelação familiar, assim, e foi lindo, assim, no final, na hora de ir embora, ela me deu um abraço no dia de ir embora e falou, a conversa que a gente teve foi maravilhosa, eu e meu marido, a gente ficou pensando nisso, a coisa, sabe, eu tô falando a coisa de pôr limites, de você se colocar, de você priorizar os seus sonhos e tal, e é isso, aí eu falei, pô, que legal, ó que legal, ela me escutou, e foi um papo super gostoso, assim, eu falei, ah, que legal, pode ser que eu fiz uma pequena diferença aí, pelo menos eu pus eles para pensar, pode ser que ela viaja mais pelo país dela, massa. Nossa, adorei. Essas Que trocas, história elas legal. acontecem. Eu amo. Sim, quando acontece, é muito incrível. Espero que quem esteja escutando a gente tenha a oportunidade de viver isso também em algum momento, que eu acho muito. Sem dizer, gente, da troca com outros viajantes, porque assim, ó, Austrália, um exemplo, a gente tinha pensado em ir para a Austrália só para poder mergulhar a barreira de corais, porque a Austrália é muito caro, né? Por fim, eu fiquei 2 meses na Austrália e não fiz a barreira de corais. Por quê? A Mentira! gente, óbvio, porque a gente estava na Indonésia mergulhando, a gente conheceu um casal de indianos, um dia, cara, foi igual você, assim, um dia mergulhamos junto, casal jovem, muito bacana, ela é cantora, e aí eu fui buscar ela depois no YouTube e descobri que ela foi, tipo, top 4 Indian Idol lá, tipo assim, ela é uma super, canta e é maravilhosa, porque ela compõe, assim, ela mistura o clássico meio com o contemporâneo, é linda, e ele é um startupeiro super jovem, assim, uns 30 anos, e ele trabalha com startups, tal, na área financeira, e a gente super se conectou e falei, e eu estava na Indonésia em agosto do ano passado, e eu falei, olha, eu tenho planos de ir para a Índia, só esse ano passado eu ia, tipo, era, enfim, agosto de 2022, né, a Índia eu ia aí em 2023, e, sei lá, tinha 6 meses ainda de diferença, aí ela falou, olha, anota aí, pega meu Instagram, quando você for para a Índia me fala, óbvio, a gente ficou na casa deles e super viajamos com eles. Austrália, mesma coisa. A gente. Ó, eu falei da Índia, mas me embolei, peraí, porque a Índia também aconteceu. Quando a gente estava na Indonésia, a gente também conheceu um casal de australiano, viajamos com eles por uma semana, a gente se conectou super. Então, quando a gente foi para a Austrália, a gente ficou com eles um mês na casa deles. Depois a gente foi acampar, porque, né, australiano, super do camping, foi maravilhoso. Então, enfim, agora eles estão querendo vir para cá. Então é isso também, ficamos na casa de indianos, então, que a gente também tinha conhecido. Então, essas trocas também com outros viajantes, eu acho fenomenais, porque depois você vai, né? Tem muita gente que está rodando que é dali, que depois você vai, visita e conhece, faz uma perna. Isso é foda, assim, eu acho que essas interações também, não só com os locais, sabe? Mas essas interações também de verdade com outros viajantes, elas são super gostosas. É, porque eu posso te falar, na Austrália a gente teve uma convivência real, assim, como que o australiano vive, como é que ele sai, como é que ele se relaciona com a natureza. Fiquei um mês com eles lá na casa deles, conheci a família deles, mas por quê? Porque eu conheci eles viajando, entendeu? Mas na Austrália eles eram os locais da Austrália, entende? Isso. E o mesmo pode acontecer com alguém que depois você pode receber, e essa troca, assim, que é, tipo, Não, com certeza. Viraram de- amigos de vida. Essa viagem a gente tem amigos que a gente fez para a vida, não tem jeito. tem hora que, no episódio da Neve, eu acho que a gente fala disso, que tem hora que a gente conhece gente que a gente fica mais assim do que pessoa da nossa própria família de sangue. Cria Não, com aquele certeza. vínculo Com que é certeza. como se a pessoa assim. Porque, cara, é um momento que você está aberto, disponível, que você tá. É uma conexão que você faz em outro lugar, assim, se você está disposto, né? E aí, Sim. acabou. Sem fronteira, Maravilhosa. não. Ai, ai, daria para conversar aqui mais milhões de Bora. horas, mas eu tenho que fechar. Eu acho que tem uma última coisa que eu queria falar, então, antes de você fechar, porque a gente tocou na coisa da conexão e tal, e eu fiquei pensando numa coisa que eu acho que é legal. Do manas que viajam, né? Para manas que têm um companheiro, um parceiro, isso foi uma coisa muito importante, muito interessante desse meu sabático agora, esse ano que eu fiquei com meu marido viajando. Eu já estou com ele há 12 anos. E quando a gente. Eu não previ, olha, em todo o meu planejamento, em toda a minha tabela de Excel, eu nunca previ o quanto isso de fato ia mexer com a nossa relação. Que é uma coisa bastante óbvia, né? Mas não previ, porque para mim a gente já está junto há 12 anos, todo mundo já se conhece, está tudo Sim. certo.
Mas você, de fato, assim, é muito pra gente, né? A minha experiência foi muito maravilhoso sair para uma viagem dessa com o meu parceiro, com o meu companheiro, assim. Gata, tipo, 20 anos de terapia em um. Porque você sabe, quando você está viajando com alguém, viajar sozinho é muito maravilhoso no autoconhecimento, mas viajar com o outro é um portal também de muito trabalho em si, porque você tem o outro o tempo inteiro refletindo comportamentos seus, questões suas que às vezes estão embaixo do tapete, né? E vice-versa. Então foi um lugar, assim, que a gente fez um compromisso desde o primeiro dia, de tipo, olha, vamos usar essa viagem para trabalhar internamente. Porque vocês sabiam que iam vir coisas também, né? Não, porque veio, porque eu não sabia nada não, porque no começo da viagem veio. Entendeu? Logo no começo, expectativas, né? No início da viagem, ali na Indonésia, a gente já se trombou um pouco. E não é trombar de briga nem nada não, mas sabe quando você vê que tem uma expectativa de um lado, de outro, não sei o quê. E, gente, é 24 horas juntos, tomando decisões, com budget apertado, né, para quem viaja. E, assim, é isso, tomar decisão o tempo inteiro é sobre o que você quer e o que eu quero. E a gente tem que chegar num lugar que ambos querem. Por mais que são decisões, às vezes, idiotas, de onde vamos comer, mas são decisões o tempo inteiro, o dia inteiro. São muitas. E as decisões... já é difícil, imagina. E as decisões falam de quê? De valores, de desejos, de crença, de tudo. Como é que eu vou viajar? Como é que eu me sinto confortável? É muito maravilhoso você fazer isso na perspectiva junto também, porque, nossa, cara, assim, foi um lugar de amadurecimento, assim, para a relação, foda. Eu acho que também é um recado que eu queria falar, assim, porque foi muito gostoso. E para o casal, e óbvio, na perspectiva individual, sempre né? Mas como é tão intenso ali, né? Assim, você se transforma pra caramba, assim. Eita. Eu ia fechar a conversa te pedindo um conselho, mas você trouxe sem eu pedir. Aí meu conselho é, mana sozinhas, viajem sozinhas, mas em alguns momentos da viagem, né, assim, às vezes, ou é um amigo que você vai resgatar, que vai fazer uma parte da viagem, ou alguém que esteja aberta para fazer parte da viagem em conjunto, em grupo, que seja com alguém que você conheceu, companheiro amoroso ou não, uma amiga nova, amiga antiga, não importa. Porque eu acho que estar com o outro te revela muito sobre você mesmo, entendeu? E isso, para mim, é muito maravilhoso. Aí vem um crescimento muito incrível, assim. Ai, sim. Eu dei essa respirada profunda aqui, porque esse ano, para mim, foi bem... Variou muito, assim, sozinha, em casal, com amigo, com mais de um amigo, amigos brasileiros e amigos gringos, que é diferente. Total. Né? Você mesclar a gente, que aí você tem cultura, ou às vezes uma viagem com uma pessoa, por exemplo, que os dois não estão falando a língua nativa, então é o inglês, mas eu não falo inglês, a outra pessoa também não fala inglês. Então aí tem a mescla de tentar comunicar o que está sentindo ou o que quer. Quando está numa relação, principalmente, né? Porque aí você já tem um contato mais íntimo com a pessoa, mas você também tem que entrar num lugar comum ali, porque se é só amigo, beleza, cada um vai pro lado, me dá meu espaço, tem meu espaço aqui, né? Tipo assim, de uma maneira mais fácil do que quando você está numa relação. E eu acho muito incrível observar casais assim como você, que tem já uma relação consolidada. Me inspiro muito em vocês dois, acho vocês muito lindos, maravilhosos. E é isso. Vamos fechar com esse agradecimento. Muito obrigada, adorei o papo demais. Adorei, gratidão pelo convite. Nossa, adoro falar disso. Não dá para contar nem um terço das histórias que você já viveu, imagino. A gente fica falando, viajando, brisando e traz algumas coisinhas, mas te convidar também a deixar algum projeto ou arroba, se você quiser. Claro, vou deixar o meu arroba da viagem até, assim. Outra coisa interessante, esteja aberto para que as coisas se multipliquem, né? O meu arroba é @sabaticarse, porque quando a gente saiu para essa viagem, eu criei um álbum fechado, né, no Instagram, porque não ficar mandando foto pelo WhatsApp não dá, né, gente? Então, e o álbum era Sabático, Li e Du, né, Lívia e Eduardo.
E acabou. Quando acabou o sabático, eu falei, cara, esse álbum tem tanto conteúdo aqui, o que eu vou fazer com ele? Aí resolvi abrir. Tá bom, ficou aberto. E aí eu comecei a colocar, já tem 6 meses que eu voltei para o Brasil. Eu comecei a colocar de outras viagens. Putz, isso vai render um outro episódio, uma viagem que eu fiz só com umas amigas agora em novembro. Também é sobre isso, só mulheres. Foi para a República Dominicana. Esse é um outro episódio, só mulheres, tem 3 anos que a gente estava pondo uma graninha para poder realizar e ir e viajar em mulheres. Uau! Sim, amigas, foi uma viagem muito potente, assim, amigas que se conhecem há muitos anos, assim, 17 anos de amizade. Foi muito potente. A gente a gente economizou 3 anos e agora já estamos fazendo a vaquinha para a próxima. Porque a gente não sabe quando vai ser, mas todo mês pinga uma grana numa conta que eu gerencio e a gente vai poupando, somos 4, provavelmente a próxima vão ser 6. E é isso, mulheres também, viajar juntas é muito importante. Isso é potente. Assim. Potente demais, mulheres juntas é incrível. Então, enfim, aí o sabático Lidu virou meio Lip, eu comecei a postar dessa viagem, e depois dessa viagem para a Ásia, eu comecei a fazer encontros, experiências, momentos assim focados nesse olhar de autoconhecimento e espiritualidade. Então, agora virou sabaticar-se, entendendo que sabáticos são momentos que você tira em qualquer momento da sua rotina para você, né? Então, fiz uma oficina ano passado, focada em projeto de vida, início do ano, e estou fazendo agora uma outra oficina incrível também sobre campo energético, chakras, trazendo uma professora de São Paulo incrível aqui para BH. E agora vai ser um canal meio de experiências, quem sabe viagens, esse é o desejo. Fazer grupos de viagens para a Índia, para as Maldivas, para. É isso. Viajar e se explorar, para dentro e para fora. Maldivas desse lado B. Maldivas para mochileiros. Seria incrível. Menino, tá aqui, tá? Por enquanto ainda é sonho, loucura. Eu vou materializar. Eu vou materializar. Vai rolar. Sensacional. Vou colocar os arrobas para a galera conferir. Gente, esse episódio, como sempre, está disponível no canal oficial, que é no Spotify, lá no programa de viagem, que eu faço em parceria com a minha co-host, a Marcia Teixeira. Também fica disponível no canal do YouTube, Nath Nômade, Manos que Viajam. E eu tenho uma newsletter no Substack, onde eu coloco um textinho, com as outras coisas mais íntimas, fotinhas, tal. E é isso. Mais uma vez, obrigada, maravilhosa. Maravilhosa. Fechamos. Obrigada, gratidão. Até a próxima. Até a próxima.